Bom dia. Nesta última aula do módulo 6, Prevenção do Tabagismo, e também última aula do nosso curso, vamos tratar de como planejar um projeto de prevenção à iniciação do tabagismo. Começando com duas frases do grande educador Paulo Freire. Mudar é difícil, mas é possível. A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Aqui temos duas imagens, uma do início do século XX, de uma jovem numa plantação de tabaco, com uma saia de tabaco, e de um menino com um cigarro nas mãos. Um dos grandes desafios para reduzir o consumo e a prevalência de tabaco no Brasil é a implementação de programas de prevenção e iniciação, que tenham como pilar de sustentação a escola e a família. Apesar dos esforços do Programa Nacional de Controle do Tabagismo do INCA, com o programa Saber Saúde, que é direcionado a professores do ensino fundamental, há ainda bastante espaço para a atuação dos profissionais das áreas de saúde e educação, bem como de comunicação, para juntos articularem ações e projetos junto a comunidades e escolas, no sentido de prevenir a iniciação. A prevenção de doenças, que não está localizada somente na atenção primária, infelizmente é quase sempre negligenciada no setor saúde, onde o foco maior é a atenção às doenças, que por sua vez representa grande impacto econômico, cada vez mais difícil de ser suportado pelo Estado. No caso do tabagismo, sendo a principal causa evitável de adoecimento e morte no planeta e o maior causador das doenças crônicas não transmissíveis, que é a pauta de ação da OMS para o próximo decênio, o investimento em promoção da saúde e hábitos saudáveis de vida é mais que justificável, é uma prioridade. Então, o objetivo desta aula é apresentar uma proposta para a organização de programa de prevenção primária do tabagismo, tendo como cenário o ambiente escolar, comunidade que reúne as condições para aproximar as crianças, seus pais e professores, para discutir, orientar e conscientizar de uma forma crítica sobre os riscos do consumo do tabaco, ainda que em tenra idade. As crianças adotam comportamentos, em parte pela observação. As fortes influências sociais no mundo moderno se refletem em fatores ambientais que oferecem às crianças, de forma repetitiva, uma imagem de como fumar e o que elas poderiam ganhar ao fumar. As crianças imitam o comportamento dos seus pais, dos pares e de seus ídolos, especialmente aqueles com os quais se identificam ou admiram, que acabam se tornando modelos de comportamento a serem seguidos. Os jovens escolares do ciclo fundamental que se iniciam no tabagismo respondem principalmente à influência da família, os pais, a imitação de modelos comportamentais e a própria disponibilidade, a facilidade de encontrar cigarros em casa. Mas após os 12 anos, o tabagismo nos pares se torna a principal influência. Também a mídia tem sido identificada como um fator de aprendizagem social importante, que influencia o comportamento do fumante. E agora com as mídias sociais, com um território franco e aberto da internet, esse papel aumenta mais ainda. Bom, aqui temos um decálogo de um programa de prevenção primária do tabagismo. Então, quais seriam os principais critérios científicos nesse decálogo? 1. A prevenção deve iniciar-se imediatamente antes do primeiro grande aumento do consumo de tabaco do jovem. A prevenção há que guiar-se no princípio, segundo o qual a teoria há de retroalimentar a ação. 3. Os melhores programas preventivos são baseados no tratamento das normas e das competências sociais, e que desenvolvem as habilidades para reconhecer
e resistir à pressão social de fumar. As intervenções devem ser múltiplas e ajustar-se ao estágio cronológico do processo de iniciação e de consolidação do hábito. Quinto, os programas devem ser preferivelmente de base comunitária, com impacto sobre a aula e o aluno, o entorno escolar e a comunidade. Sexto, a prevenção deve demarcar-se no desenvolvimento complementar de políticas públicas adequadas, que devem caminhar juntas dentro do processo da prevenção. As mensagens preventivas para os estudantes devem ser acompanhadas de política de ambiente livre de tabaco na escola. As intervenções preventivas na escola são efetivas em curto prazo, sendo a manutenção do efeito em médio e em longo prazo um pouco mais complexas. Se crê que o efeito dos programas preventivos de prevenção primária do tabagismo parece ser muito menor do que inicialmente é a expectativa. Os programas devem estar ancorados junto a campanhas na mídia e com compromisso das autoridades públicas, sanitárias e da educação. Vamos mostrar um modelo chamado modelo ASE de atitude de influência social e autoeficácia, de Vries e colaboradores. Então ele também tem um modelo transteórico que trabalha com a análise dos fatores determinantes da iniciação e para o desenvolvimento de programas de avaliação que respondam a essa necessidade de prevenir o tabagismo. Esse modelo tem origem na chamada teoria da ação racionalizada, tendo incorporado diversos insights de outras teorias importantes, como a teoria cognitiva social de Bandura, do modelo transteórico de Prochaska e de Clemente e o modelo de adoção da precaução de Weinstein. No modelo transteórico construído por Vries, o resultado foi a construção de um modelo integrado para explicar a mudança comportamental e a motivacional. No modelo, o comportamento é o resultado das intenções e habilidades de uma pessoa. A intenção de uma pessoa pode variar. Há nenhuma intenção para mudar, comparando com o modelo de Prochaska de Clemente, seria pré-contemplação. Há intenção para mudar o comportamento, seria preparação. Portanto, as habilidades desenvolvidas pela pessoa e as barreiras ambientais determinam se suas intenções serão efetivadas. As habilidades são planos para implementar intenções para específicas ações com vistas a atingir a meta de comportamento desejada e o desempenho das tarefas. Fatores motivacionais, tais como autoeficácia, influências sociais e variadas atitudes, determinam o grau de motivação da pessoa. E essa motivação é influenciada por vários fatores predisponentes, tais como fatores ligados à informação, a qualidade das mensagens, os canais em que elas são comunicadas e as fontes utilizadas. Os fatores de conscientização, o nível de conhecimento, a percepção de risco, as dicas e os estímulos para a ação. Então, colocando esse modelo num diagrama, então nós vamos ter, de um lado, os fatores predisponentes, que podem ser comportamentais, psicológicos, biológicos, socioculturais, os fatores ligados à informação, mensagem, canal, fonte, os fatores da consciência, do nível de conhecimento, das dicas para a ação e da própria percepção dos riscos, os fatores motivacionais, que vão incluir a atitude, a influência social e a autoeficácia, que vão levar ao estado da intenção, que vai levar à construção de habilidades, ou vai levar à conduta, e que vai ser influenciada por barreiras. E daí o indivíduo pode tentar mudar o comportamento,
pode manter o comportamento ou pode desenvolver a iniciação tabágica. Os programas de prevenção do tabagismo na adolescência têm como característica de boa qualidade aqueles que são baseados no tratamento das normas e competências sociais, que supõem o aumento da autoestima, o desenvolvimento de habilidades para reconhecer e resistir à pressão social para fumar. Esse é um dos pontos mais importantes. Que tenha foco nas consequências físicas e sociais imediatas do consumo de tabaco, com mensagens naturalmente apropriadas para a fase da adolescência. Que utilizam metodologia com participação ativa, com técnicas de discussão, roleplay e compromisso público de não consumir tabaco. Que os conteúdos sejam desenvolvidos com um mínimo de 5 sessões anuais. Que haja intervenções ao longo do processo de iniciação e experimentação, ou seja, que haja um processo de contínua comunicação, porque essa intenção do jovem fumar em 30 dias deverá ser trabalhada e monitorada ao longo dessas sessões que vão se transformar em processos de intervenção para alertar quanto aos riscos e prevenir a iniciação, ou se tiver havido a experimentação, o indivíduo possa parar o processo nessa fase. Numa meta-análise, avaliando os principais efeitos nas atitudes e conduta de jovens, Bruvaux analisou os efeitos em relação às orientações desenvolvidas nos programas preventivos e considerou que a orientação ela pode ter um caráter racional, pode ser baseada no desenvolvimento, nas normas sociais ou no reforço social. Então, para cada uma delas vai ter um enfoque, por exemplo, a racional vai ter um enfoque de trabalhar a informação, a finalidade, trabalhar fatos, efeitos e consequências. Os métodos são perguntas e respostas, mas o efeito sobre as atitudes e a conduta do jovem é fraco. Essas são as tradicionais palestras que muitas vezes somos chamados a dar em escolas, em empresas, em CIPAT, mas depois não acontece mais nada, fica um evento muito pontual. O impacto é muito fraco. As que têm um resultado melhor são aquelas que trabalham com educação afetiva, que são baseadas no desenvolvimento. A finalidade é aumentar a autoestima, a autoconfiança, a habilidade sobre tomada de decisão. Isso é um efeito moderado e utilizam, portanto, outras técnicas além das palestras. As que trabalham com normas sociais, trabalham sobre a autoestima, sobre a diminuição da irritação e não se focaliza só nas drogas. Geralmente são de base comunitária e envolve também atividades lúdicas. O resultado é melhor. E as que trabalham com enfoque das pressões sociais, que tem como finalidade construir habilidades para evitar e apresentar de uma forma participativa a discussão sobre as consequências físicas e sociais do uso de drogas. No caso, o método do roleplay, o modelo de conduta e o compromisso público do indivíduo abster-se de fumar. Também o efeito é considerado bom. O melhor efeito, então, foi observado nos programas baseados no desenvolvimento de habilidades, com enfoque na educação afetiva, nos quais se valorizava a autoestima, a autoconfiança e as capacidades para tomar decisão, por exemplo, em resistir ao uso da droga. Então, o uso de técnicas que envolvam a participação ativa dos jovens e a simulação de situações para a solução de problemas tem sido reportado nos estudos com melhores resultados sobre a atitude e a conduta. Bom, quais seriam então os conteúdos das sessões
dissemos que o ideal seriam 5 sessões ao longo de um programa anual de prevenção da iniciação, qual seriam então esses conteúdos? Então tem uma tabela que vamos mostrar a seguir, sistematiza os conteúdos sugeridos para planejar as sessões e atividades de um programa de prevenção do tabagismo no ensino fundamental, podendo também ser adaptado para o ensino básico. Então é fundamental que sejam introduzidas atividades que envolvam o conjunto de disciplinas e professores, e não apenas só nas ciências, né, que envolva outras áreas, porque o tabagismo ele tem uma transversalidade, ele é transdisciplinar. Então as informações podem ser passadas na matemática, podem ser passadas na geografia, na história, enfim, em diversas áreas, na química. Conteúdos também possam ser desenvolvidos, portanto, na transversalidade. E que haja atividades que possam reforçar a aprendizagem e avaliar o nível de conscientização alcançado pelos jovens, como a promoção de concursos de frases, poesias, de músicas, de teatro, aquarelas, etc., que podem, inclusive, desembocar nos dias tradicionais, o Dia Mundial Sem Tabaco, o 31 de maio, e o Dia Nacional de Combate ao Fumo, 29 de agosto. E com premiação desses trabalhos, enfim, estimulando e reforçando a conduta preventiva junto a esses jovens. A tabela 2 tem uma base de como poderia ser construído os conteúdos das sessões, abordando conhecimentos, conscientização, atitudes, a influência social, a alta eficácia, a intenção da conduta, as habilidades para evitar e também trabalhando as barreiras. Quanto à técnica de roleplay, para construir habilidades junto a esses jovens, é uma das técnicas mais recomendadas por grande parte dos estudos. Ela é adaptada do programa Smoking Why Should You, a uma divisão em grupos, uma dos não fumantes. Aí, por exemplo, nenhum de vocês fuma, contudo, um de vocês tem um problema real com o tabaco. O participante apresenta 2 bons argumentos, sabe o que deve fazer diante dessa situação previamente e considera que o fato de experimentar não lhe levará a fumar. Tudo que aconteça a partir daí, até que fique preocupado com o tabaco, há de suceder aqui. Então esse é o primeiro passo, dividir um grupo dos não fumantes, dividir um grupo dos fumantes, os 2 fumam e estabelecem um diálogo, e um terceiro grupo, outros 2 participantes que estão alheios à questão. Por exemplo, se as pessoas têm que fumar ou não, deixamos que elas se decidam. Não é de nossa conta, não temos opinião a respeito. Porém, pelo menos, não nos incomodamos com isto. Então, o roleplay gera esse contexto, essa sala de situação que é propícia para que os jovens externem sentimentos e teatralizem o que se passa nesses momentos. As categorias de consumo do tabaco na iniciação. Seguindo então o mesmo modelo de Prochaska e de Clemente, de forma didática, podemos definir as categorias do processo de iniciação tabágica, no qual o indivíduo evolui da condição de não fumante a experimentador e desta a fumante, como sendo o estágio pré-contemplativo de iniciação. O jovem não fuma, tampouco pensa em fumar em futuro próximo. Pode sugerir um período como 1 ano, 30 dias. O estágio contemplativo da iniciação. A pessoa não fuma, contudo, cogita fumar em futuro próximo, num período menor, por exemplo, que 30 dias. O estágio experimentador. A pessoa já provou o tabaco ou dá algumas tragadas em um cigarro por semana. É o ritual mais frequente de iniciação no grupo de jovens. Muitas vezes dá tragadas em cigarros comprados a varejo. O estágio habitual. O jovem já fuma no mínimo um cigarro por semana. Nesses 2 últimos estágios, já é classificado na categoria de fumante em iniciação. Tampouco pensa em fumar em futuro próximo, sugerido o período também,
da mesma forma como semana ou mês. Nas categorias de consumo de tabaco na iniciação, há que se considerar, e vamos voltar aqui um pouco, aos conceitos da neurobiologia da adição à nicotina. Uma vez que se estabeleça o mecanismo de tolerância à droga, que vai gradativamente acontecendo na medida que o jovem vai mantendo o processo de iniciação, mais receptores vão sendo sensibilizados e em tempo variável. O indivíduo se torna um fumante habitual, de 5, 10 ou mais cigarros por dia. Em outras palavras, a dose de nicotina nos primórdios do ritual da iniciação já não vai ser suficiente para suprir o sistema de recompensa cerebral, requerendo fumar de forma regular, diária, a intervalos menores, para não sentir os efeitos da abstinência, que já os efeitos desagradáveis e não os prazerosos que inicialmente teve ao começar a fumar. Com relação às categorias de consumo ainda de tabaco na iniciação, então podemos mostrar a relação delas também nesse quadro, né? A evolução do indivíduo de não fumante para fumante, como pré-contemplador, evolui para contemplador, de contemplador para experimentador e de experimentador para uso habitual, fumando pelo menos um cigarro por semana, adaptado também de Prochaska e de Clemente. Essa figura ilustra a prevenção do tabagismo ao longo do ciclo escolar, a partir da intervenção na fase inicial, entre os 10 e 12 anos, até a fase tardia, entre os 16 e 18 anos, de acordo com estágios de mudança comportamental relacionados à iniciação. Então, da mesma forma, os ciclos em que vai se estabelecendo gradativamente a mudança do jovem ao ser colocado em contato com o tabaco, de poder se tornar um experimentador, e de experimentador passar a ser um iniciante na senda tabágica da dependência, até consolidar o hábito em torno dos 16 a 18 anos. No caso, a maioria vai consolidar nessa faixa de idade, mas já começa bem antes. É possível que muitas vezes se comece até antes dos 10 anos, um percentual ainda pequeno, e que depois vai gradativamente aumentando a partir dos 12, 13 anos de idade, chamado o ciclo 1. Bom, vamos falar então dos principais programas, os programas de base comunitária. Um dos aspectos fundamentais para um programa de prevenção e iniciação do tabagismo na escola é que ele seja de preferência de base comunitária, com impacto sobre o currículo escolar, o aluno e a comunidade no entorno escolar. Estamos vendo uma manifestação de uma campanha também contra as mortes provocadas pelo tabaco, em frente ao escritório da British American Tobacco. É importante também que as políticas públicas estejam reforçando e caminhando junto com esses programas, para que eles possam atingir os resultados desejados. Então, a política de controle do tabagismo no país tem que dar conta dos principais aspectos chaves previstos na Convenção Quadro de Controle do Tabagismo, seja o fiscal, como aumento de impostos e preço de cigarro, que vai dificultar que esse jovem compre até mesmo o cigarro a varejo, a regulação dos pontos de venda, a regulação e a fiscalização da proibição de venda a menores, a regulação da promoção, do conteúdo do produto, da informação ao consumidor e da proteção do público em geral, com os espaços fechados 100% livre de fumo, sem fumódromo. Um dos grandes dilemas nesse processo da experimentação e iniciação é a venda de tabaco a menores. A proibição e a fiscalização para o cumprimento da lei que proíbe a venda de derivado de tabaco aos menores, no nosso caso é 18 anos, mas em alguns países é 16 anos, devem, portanto, alcançar qualquer local de venda, seja os pontos de venda tradicionais,
os quiosques, máquinas automáticas, felizmente não temos aqui no Brasil, internet, maços com quantidades menores de cigarros, já que o jovem nunca começa por um maço de 20 cigarros, venda por unidades ou varejo e combate ao contrabando. A escola livre do tabaco é fundamental nesse processo, que todo o espaço da escola, inclusive pátios, né, não somente as salas de aula, secretaria, biblioteca, mas as áreas de recreação, os refeitórios, as portas, as entradas devem ser rigorosamente livres do tabaco. A escola, tanto no aspecto de ser o segundo lar do jovem, quanto de representar um modelo comportamental, é fundamental que seja um ambiente livre de qualquer influência de quaisquer drogas. Para tanto, a escola deve garantir a proibição. A lei antifumo vigente no país deve ser plenamente adotada em todas as escolas. Deve haver sinalização, inclusive nos banheiros. Garantir o cumprimento das normas, através dos seus inspetores e dos seus professores. Haver consenso entre fumantes e não fumantes que trabalham na escola, para que fumem do lado de fora da escola, não fumem no seu interior. Encaminhar os fumantes para programas de cessação, para que eles possam ter apoio, suporte para pararem, que haja comunicação das atividades preventivas que se realizam na escola, para o envolvimento dos pais, e integrar as atividades preventivas no currículo escolar e envolver os pais e a família na prevenção do tabagismo na escola, fazendo também a ligação com a prevenção do tabagismo no lar. Então, os resultados de alguns programas. Shin conduziu um programa durante 7 anos com estudantes de 12 a 20 anos na Austrália. Ele encontrou uma diferença de prevalência de iniciação de fumantes no grupo sob intervenção de 7% nas meninas e 14% nos meninos, comparados ao grupo controle em 12 meses de programa. Essa diferença aumentou para 11,9% das meninas com 2 anos de início do programa. É, portanto, um resultado satisfatório. Flay, em estudo de meta-análise sobre a efetividade em longo prazo dos programas de prevenção baseados em escolas, sugeriu que podem ter efeitos significativos em longo prazo, desde que haja tarefas para o desenvolvimento de habilidades sociais e de influências interativas sociais. E se os programas envolvem a realização de 15 ou mais sessões, incluindo algumas até o início do ciclo básico, e que haja produção de substanciais efeitos em curto prazo, ou seja, que já no curto prazo já se observem efeitos, no caso de redução de jovens que se iniciam, né, e de jovens que experimentam. Isso já vai produzir uma possibilidade, vai ser um fator preditivo de sucesso das intervenções. Bom, como considerações finais, a prevenção da iniciação do tabagismo é uma das políticas mais importantes para o impacto em médio e longo prazo na epidemia do tabagismo, porque é ali na fonte, onde começa o ciclo de desenvolvimento da dependência, é que precisamos atacar. Contudo, ainda é uma medida negligenciada na maioria dos países, como aliás tem ocorrido com quase todas as ações de promoção e prevenção dos fatores de risco para a saúde. A prevenção do tabagismo deve começar num ambiente doméstico e prolongar-se no período escolar, fundamental e básico, fase na qual os jovens estão mais suscetíveis às mensagens atrativas da indústria do tabaco e do álcool, e onde 70% a 80% dos novos fumantes se iniciam na cena tabágica. Os programas de prevenção da iniciação, baseados em escolas, têm se mostrado efetivos em muitos estudos publicados na literatura científica. Todavia, face à multiplicidade de metodologias utilizadas,
Das limitações próprias de estudos neste ambiente, ainda não há, portanto, estudos bem sistematizados que permitam a comparação de resultados. Gostaria de agradecer pela assistência com essa gravura de Paulo Freire, encerrar com uma frase dessa grande figura humana e grande educador. Conhecer é a tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito, e somente enquanto sujeito, que o homem realmente pode conhecer. Muito obrigado.